Shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Espero que seu final de semana tenha sido um final de semana abençoado na presença de Deus. Vamos meditar juntos nessa palavra. Já estamos quase finalizando o livro de Números e daqui a pouquinho vamos entrar no livro de Deuteronômio, mas hoje vamos falar de Números capítulo 25. Vamos abrir juntos? Pega aí a sua Bíblia. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e esforça-os ao Senhor, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntarão a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. O trecho, essa palavra de hoje é bem pequenininha, são apenas 18 versículos. E aqui vai falar que Balaque não alcançou com feitiçaria, né, no capítulo anterior, quando ele tinha chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, foi quase que atingido pela subversão através do conselho de Balaão. As filhas de Moabe, aqui que nós acabamos de ler no capítulo 25, elas convidaram os homens de Israel para comer e dormir com elas e adorarem aos deuses delas. Então, a partir do versículo 10, do 10 ao 13, nós lemos aqui que a ira de Deus contra o pecado de Israel se acendeu. Resultou em uma praga que matou, como nós vimos aqui, mais de 24, aqui versículo 9, foram mortos pela praga 24.000 pessoas. Só que Finéias, nós vimos aqui, ele era neto de Arão. Ele executou o juízo sobre 2 ofensores que vergonhosamente continuaram na imoralidade, mesmo quando a congregação mostrou sinais de arrependimento, de contrição.
esses dois, um era príncipe aqui vai falar que Zinri, ele era príncipe da casa paterna dos simeonitas, e Cosbe, filha de Zur, era a cabeça da casa paterna entre os midianitas. Eram pessoas muito importantes, eram príncipes e líderes, mas eles, mesmo diante da palavra de Deus, né, em que a ira do Senhor se acendeu, e no versículo 4, o Senhor fala a Moisés que era para enforcar aqueles que permanecessem na imoralidade, mesmo a congregação tendo se arrependido. Esse casal, eles escolheram continuar na imoralidade. Então Finéias, neto de Arão, ele então decide ali, pelo zelo pela casa do Senhor, em prol do zelo pelo aquilo que Deus estava dizendo a Moisés. Então ele pega a sua espada e ele, aqui vai dizer que ele pega a sua espada, deixa eu achar aqui, isso, versículo 8, final do versículo 7, diz que ele se levantou do meio da congregação e pegando uma lança, foi após o homem israelita e atravessou o homem e a mulher. Diante dessa ação de Finéias, Deus ele afirma com zelo. Ele libera uma palavra de paz sobre a descendência de Finéias. Ele libera uma palavra, ele cessa aquela praga, porque o povo já havia se arrependido, o povo já estava contristado. Porém, esse casal, eles não se arrependeram daquela imoralidade. Então, aquele jovem, ele em prol do zelo pela casa de Deus, ele acaba com aquela situação e ele mata aquelas duas pessoas e toda a praga que iria consumir, que estava consumindo todo o povo, cessou. Por conta da imoralidade, por conta da fúria de Deus, morreram 24.000 pessoas. É muita gente, né? Mas o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a Bíblia ela é clara quando ela diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele é um Deus justo. Ele não vai aceitar provocações, Ele não vai aceitar que venhamos desdenhar da sua palavra, Ele não vai aceitar que venhamos a debochar das coisas santas do Senhor. E aqui na palavra do Senhor nós temos visto desde o início da criação, todos aqueles que cometeram alguma coisa de rebeldia, teve sobre si uma terrível consequência. Então, que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor e reconhecer que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos aprendido na nossa igreja que se nós não perdoarmos a quem nos ofende, nós não seremos perdoados pelo nosso Deus. Então, que nós possamos também aprender com essa palavra que se nós continuarmos no erro, se nós continuarmos na imoralidade, nós vamos ter sobre nós consequências. Então, que eu e você possamos meditar nessa palavra, liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, para que o Pai nos perdoe. É difícil, mas é necessário. Como é difícil, muitas das vezes, você escolher obedecer, mas é melhor do que sacrificar. A obediência, ela trará sobre nós, não só como a desobediência traz consequências, mas a obediência também trará bênçãos. Nos lembramos de quando Abraão, ele foi obediente e ele levou ali o cordeiro, que foi Isaque, para sacrificá-lo. E aí o anjo aparece naquele momento e ele diz, não faças tal coisa. E aí ele olha para o lado e ele tinha um cordeiro pronto, reservado para o sacrifício. Mas ele foi obediente e por conta da obediência foi-lhe imputado a fé. Abraão, o pai da fé, porque ele teve fé. Então, e sobre ele,
veio depois uma grande nação e fazemos parte dessa geração que a todo instante buscamos aumentar a nossa fé, confiar mais no Senhor, termos uma vida de mais santidade, uma vida de mais comunhão, uma vida de mais intimidade. Que possamos iniciar esta semana, iniciamos a semana no domingo, buscando a presença do Senhor, nos fortalecendo. E hoje, na nossa meditação diária, que possamos escolher obedecer, que possamos escolher ouvir a voz do Senhor. Amém? Possamos passar um dia de meditação, que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família, seus sonhos. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.